O que para você foi mais difícil? Ter que falar inglês em uma reunião, uma apresentação, com várias pessoas te olhando lá, te analisando, ou você fazer isso sozinha, sem retorno nenhum? O que é mais difícil? Tendo retorno ou sem retorno? Na minha concepção, o que foi mais difícil é quando eu fiz isso olhando para a câmera. Porque quando eu tinha as pessoas, por mais que eu estivesse nervosa, por mais que eu tinha meus tremeliques, por mais que a minha mão estava tremendo, eu conseguia sentir a energia do público. Agora, quando você está gravando para a câmera, que você não consegue ter esse feedback instantâneo, você não consegue sentir a energia do público. Você não consegue saber se a pessoa está na mesma vibe que você, se está todo mundo ligado naquilo que você está falando. Para mim, acho que o mais difícil é para a câmera. Mas você acha que é mais difícil para a câmera, mais por um julgamento seu interno, porque você está olhando e é você que está se julgando ali, é você que está se criticando, vamos dizer assim. O que é diferente, porque essa ausência de ter as pessoas te dando um feedback, no caso é você mesmo que está se dando seu feedback. Mas imagina que você está com o microfone na mão e você está apresentando para uma galera. Tem uma palestra aqui, você está conversando com a galera. Você consegue sentir no olhar das pessoas se aquilo está chato, você tem que elevar a voz, para você sentir, para você entrar na sintonia. Quando você está com a galera, quando você está com as pessoas, você sente a sintonia do público. É diferente quando você não tem, quando você está na câmera. Mas esse é o ponto. Na câmera, você está olhando também. Sim, você está olhando, mas e o resultado? E saber se eu estou te passando emoção. O ponto é esse, eu estou te passando emoção. Na sala de aula também, quando eu dava aula, eu sentia o aluno, aquele leve sorriso, a pessoa está me acompanhando, ela está seguindo a minha história. Agora, quando você está na câmera, você não está sentindo se a pessoa está acompanhando a sua história, se ela está entrando na sua química mental. E você acha que a maioria das pessoas também pensam assim, ou você acha que, por exemplo, se eu tivesse que gravar um vídeo em inglês também, eu acho que, na minha opinião, eu ficaria mais nervoso com as pessoas me criticando. Aí é que tá, as pessoas na hora ali. Aí é que tá, as pessoas vão te criticar na hora ali. Então, você espera que as pessoas vão te criticar na hora ali, a não ser que você esteja sendo avaliado. Entendeu? Mas é tipo assim, eu acredito que não só eu penso assim. Você entende o que eu tô querendo dizer? É que você já fez, você já tem a experiência, vamos dizer assim. É igual falar inglês. Tipo assim, uma pessoa que não fala, que ainda não teve esse resultado ok, esse feedback positivo, na cabeça dela, você entendeu o que eu estou dizendo? Na cabeça dela, ela sente que o outro vai julgar, quando na verdade isso não vai acontecer. É igual quando você foi dar aula a primeira vez. Por mais que você já tivesse visto muito ou praticado muito, fazer de fato ali na hora é diferente se você está praticando sozinha. Sim, quando você tem um público, quando você está falando com o pessoal, você consegue distribuir a energia. Por exemplo, quando eu estou numa sala de aula, eu estou dando uma aula, a primeira vez que eu entro, os olhares estão todos em mim. Me apresento, eu jogo a pergunta para alguém, eu já tirei essa atenção toda de mim e joguei em outra pessoa. E quando eu faço isso, eu tenho todo aquele momento de eu relaxar e conseguir voltar. Ok, parei daqui, vamos seguir. Agora, quando você está na câmera, você está se vendo, você se julga mais. Você gagueja, você se estranha. Não sei se você já gravou a sua voz no celular, você já se ouviu. Já. É igual quando você fica ouvindo seu áudio. Meu Deus, como que voz estranha. A mesma coisa na câmera. Na igual câmera quando você escuta seu próprio áudio. Exatamente. Só que aí também você consegue se acostumar. Você consegue, depois você já acostuma com a sua imagem, como você é. Essa percepção de você, de uma outra visão, entendeu? Sim. Você estranha. Sim. Então, as pessoas que têm esse pré-julgamento na cabeça delas, de que o outro vai julgar, é só na cabeça delas, porque... É só na cabeça delas. Porque você já fez os dois. Você já tanto gravou em inglês, olhando para a câmera, e já apresentou, dava aula, né, 100% em inglês, conversava em inglês. Então, você acredita que é mais uma insegurança interna? Exato. Tanto na sala de aula, numa palestra ou gravando um vídeo, tudo tem a ver com você controlar a sua mente. Porque aí quando você está gravando um vídeo aqui, você está, por exemplo, lendo um teleprompter, você começa a gaguejar, é porque você está prestando demais atenção naquilo que você está fazendo. Então, quando você está fazendo alguma coisa, você tem que atingir esse estado de estar atentamente desatento.
Você tá fazendo, mas você não tá com aquela energia 100% em tudo que você tá fazendo o tempo inteiro. Tem que ser uma coisa mais dinâmica. É a Entendeu? corda bamba. Você não tá nem muito nem aí, mas você também não tá muito na noia ali. Exatamente. Uma pessoa que tá pilotando a moto a primeira vez, ela tá prestando atenção em tudo que ela tá fazendo o tempo inteiro. Mesmo. Ela fica muito mais nervosa. Agora, depois que você já fez isso um tempo, você já nem pensa mais, você só faz. Acho que tanto você gravando na câmera quanto você apresentando em público, chega uma hora que você não pensa, você só faz. Então você acredita que é mais um julgamento e uma insegurança da própria pessoa. Sim, quanto não menos... não é nem que estão te julgando, é você mesmo que está se julgando. Antes mesmo do outro. Por que o outro falou pra você? Ele tá te assistindo, ele tá ali, ele tá esperando a sua mensagem. Ele tá só expectando. Ele tá só expectando, exatamente. Você, antes de tudo, você se julgou. Entendeu? Você está projetando a sua insegurança no julgamento alheio. Exatamente. Que na verdade não existe. Exatamente. É só a sua insegurança. Exatamente. Então quando a pessoa fala que, sei lá, eu tenho vergonha de falar inglês, que tem a sua aluna lá que falou que estava no corredor da empresa com um gringo e aí se escondeu no banheiro para não ter que conversar. Exatamente, era muito mais uma insegurança dela, porque se ela ia conversar em inglês com um francês, o francês também tem o inglês como uma segunda língua. Então ele devia estar tão inseguro quanto ela. Só que o francês, ele já falava e pra ele era costume. Agora, a pessoa em questão, a aluna em questão, ela não tinha, ela tinha medo, ela se escondia. Mas isso era um julgamento da cabeça dela, porque os dois eram estrangeiros falando um idioma. Para os dois é uma segunda língua, né? Para os dois é uma segunda língua. Então como que pode? Ele não ter isso e ela ter isso e se esconder, né? É o julgamento dela. Quanto menos você tem o domínio da sua mente, mais você vai ficar, né? Então quando a pessoa fala, eu tenho vergonha de falar inglês, eu acho que os outros vão me julgar, esse tipo de coisa. Então é aquilo que você sabe sobre você que te atrapalha de trabalhar o seu máximo potencial. Que você sabe que você pode gaguejar, aquilo que você sabe que é o que te atrapalha de fato. Tá, você passou por isso também, quando você começou a dar aula, quando você começou a praticar mais o seu inglês, eu acho que é normal, todo mundo passa. E como que você passou por isso e era uma outra época, óbvio. Sim. Hoje você tem mais ferramentas. Então vamos primeiro, como que você superou isso? Como que você deu um passo adiante? A primeira vez que eu tive que, de fato, entrar numa sala de aula e eu ser o centro das atenções, eu estava extremamente nervosa, mas eu usei exatamente aquela técnica que eu falei. Eu tirei um pouco a atenção de mim, joguei a atenção no outro, exatamente como conversar em inglês. Você está apresentando alguma coisa, você pode fazer pergunta para o público. Ou você está tendo uma conversa aqui, não é só eu que vou falar, eu vou te fazer pergunta também. Então a gente acha que a gente vai ficar o tempo inteiro no centro da atenção, mas se a gente dividir essa atenção, a gente vai aí começando a se acalmar. Foi uma coisa que eu fiz, eu entrava na sala de aula, eu me apresentava, e aí eu jogava e distribuía essa atenção. E tinha um truque que eu fazia também. Eu colocava o meu celular para gravar as minhas aulas. E aí quando eu chegava em casa, quando eu estava no ônibus mesmo, eu colocava o fone e eu começava a ouvir. Eu via as partes que eu estava errando, eu via as partes que eu estava me comunicando de uma forma insegura e comecei a trabalhar ali naqueles pontos. Isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui, eu expliquei muito rápido. Isso aqui vou fazer de novo, vou ensaiar em casa. Então eu fazia muito em casa antes de ir para a escola, leitura de texto longo para ficar trabalhando junto com o aluno. E eu fui moldando, eu fui podando. Foi uma coisa que me levou um tempo até que eu sentisse 100% segura. É a mesma dinâmica então de... Tanto faz se é um grupo de pessoas ou se é uma única pessoa. A ideia é você não fica falando o tempo todo. Você joga de volta. Isso, uma coisa que vai e vem. Porque o tempo que eu jogo pergunta para o outro, ele está respondendo, eu consigo ter aquele tempo para dar uma aliviada. Para desacelerar o coração. Para desacelerar, para desestressar, para conseguir, né, relaxar, me adaptar ao ambiente, né, me sentir seguro dentro de mim para conseguir me comunicar.